Gente, tendo em vista que nós, né, lá no grupo, colocamos lá de fazermos uma pausa nos dias 17 e 24, né, com o nosso grupo de estudos de Joana, e a gente vai retornar no dia 31 de julho, que é quando as escolas também vão estar retornando e tal. Então, nós vamos ter aí 2 semanas de férias do grupo. Eu optei por não começar um novo capítulo hoje, porque hoje seria o início de um novo capítulo. E tem um tema que é muito caro para mim, é um tema que eu gosto muito, ele vem sempre no meu coração, eu sempre comento alguma coisa dele, e eu já tive a oportunidade de falar sobre ele outras vezes. Boa noite. Boa noite, Susan, seja bem-vinda. Eu tive oportunidade de falar sobre esse tema de outras vezes e acho que ele tem tudo a ver, não é que ele tem tudo a ver, eu acho que ele é um tema que a gente deve estar sempre recorrendo a ele, sempre refletindo sobre ele. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre alquimia. Normalmente, quando a gente fala assim em alquimia, eu acho que duas, três coisas vêm na cabeça da gente. A primeira coisa que eu acho que vem na cabeça da gente é a danada da química, né? Que todo mundo dá uma pelejadinha, uns gostavam, mas a química conseguia se dividir em 3 ramos lá, e tem sempre um ramo que é mais chatinho, outro mais agradável. Então, quando a gente fala em alquimia, a gente pensa na química, a gente pensa nas farmácias de manipulação, né? Algumas têm até uns nomes bonitos e tal, envolvendo a palavra alquimia. E a gente pensa, né? Principalmente o pessoal aí que tem um pouquinho mais de idade, e aqui nesse grupo eu acho que todo mundo tem esse pouquinho mais de idade, vai lembrar do. é, Como é que ele chama? Nicolau Flamel, que era o Edson Celulari numa novela, que ele era um, um alquímico, né? Que estava em busca de descobrir a pedra filosofal e a forma como transformar o chumbo em ouro e coisas desse tipo. Mas existe uma inteligência na alquimia, principalmente na alquimia medieval, que eu quero, apesar dela não começar aí, nós temos registros da alquimia em vários momentos da, da história da humanidade, mas apesar dela não começar aí, eu quero começar falando da alquimia medieval, porque ela é a que tem mais a ver com o nosso estudo de Joana e de Jung, né? Então, talvez se vocês buscarem alguma coisa muito específica que Joana fale sobre alquimia, vocês talvez não encontrem. O que vocês vão encontrar é muita coisa sobre Jung falando sobre a alquimia. E a alquimia medieval, ela surge como uma grande metáfora, né? Como a gente falava no sábado, né? Que Jesus falava por parábolas, né? Por historinhas e tudo. A alquimia, na realidade, ela era uma historinha. Só que ela era uma historinha que escondia verdades maravilhosas. Então, o que estava acontecendo nesse período medieval? E aqui a gente começa lá no período medieval mais, né, trevoso, né, na Alta Idade Média. Nós temos aí uma igreja extremamente poderosa, detentora de livros e documentos, restringindo o acesso ao conhecimento, né? E a gente sabe que a ferramenta do poder é a ignorância, então até hoje a gente vê que há uma forte tentativa em manter as pessoas ignorantes, porque as pessoas ignorantes são mais fáceis de serem manipuladas. Então, naquela época, com todas essas restrições,
não havia qualquer forma de incentivo para que o homem se autoconhecesse, como existia lá na Grécia. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses, né? Então, assim, peraí, o que é isso? Eu, igreja, como que eu vou aceitar que você se conheça a ponto de conhecer a Deus? Não, não, só eu que posso conhecer a Deus. Então, a alquimia, ela vem para disfarçar essa busca pelo autoconhecimento. Então, a alquimia vem como uma ciência que quer transformar um metal vil, rústico, que é o chumbo, num metal precioso, valioso, que é o ouro. Isso daí representando o homem material, né? O homem, nós hoje, num estado evolutivo ainda atrasado, em busca do autoconhecimento que nos levará ao ponto de sermos o homem de ouro. Então, essa é a alquimia medieval, ela surge dessa forma. E eles foram tão inteligentes, os alquímicos da época, que existiam vários alquímicos que eram sacerdotes. São Tomás de Aquino é um deles. Agora, gente, vocês acham que uma pessoa que escreveu, né, as belezas que São Tomás de Aquino escreveu sobre Deus, realmente acreditou que ele ia entrar num laboratório, esquentar um pedacinho de chumbo e o negócio ia virar ouro? Vocês acham que ele sequer tinha essa preocupação? Mas é claro que não, né? Então, existiam três princípios que regulavam a alquimia. O primeiro princípio era esse princípio da transmutação, que era esse princípio que buscava transformar o metal grosseiro, né, sem valor, rústico, num metal precioso, num metal delicado, num metal purificado. O segundo princípio, eu vi aqui, eu não li a mensagem toda, mas eu vi aqui que até a, a, a Susan comenta da pedra filosofal, é um dos princípios, né? Um dos resultados dessa transformação, dessa transmutação, é alcançar esse homem virtuoso, que é essa pedra filosofal. O segundo princípio seria o elixir da longa vida, né? Que hoje o pessoal, né, se você colocar assim, hashtag Elixir da Longa Vida, né, lá no seu Instagram vai surgir um monte de coisas sobre harmonização facial, botox, cirurgia plástica, remédios e tal. Não existe o elixir da longa vida como sendo aquela vida que valeu a pena ter sido vivida, né? Mas era esse o elixir da longa vida, a gente vai falar um pouquinho dele. E, por fim, nós tínhamos como terceiro princípio da alquimia a criação do homúnculo, né? Eles acreditavam que eles iam conseguir colocar os elementos corretos dentro de um container apropriado e eles iam conseguir formar um elemental, que seria a autotransformação, seria a criação deles mesmos. E a gente vai encontrar em várias filosofias ou religiões, como queiram, dizeres que ensinam que era preciso morrer para nascer de novo. Inclusive, Jesus diz isso para Nicodemos, né? Então, nós temos lá Dionísio que vai morrer e vai renascer da perna de Zeus e tal. Então, existe essa necessidade do morrer para o nascer de novo, no sentido da transformação, do burilamento, da melhoria. Mas vamos voltar lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz uma pequena apresentação, não está lá essas coisas, não, porque hoje o dia foi de muita tensão aqui, depois eu vou contar para vocês o porquê. Mas vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Faz um joinha para mim aí. Beleza, Nilce.
Então, tem esses três princípios: o princípio da transmutação do chumbo em ouro, o elixir da eterna juventude, né, o elixir da vida longa, e a construção desse homúnculo. Na neurociência, a gente tem um homúnculo também, depois eu posso até mostrar para vocês, tanto que ele é feio, mas o tanto que ele é significativo. Então, vamos falar primeiro dessa transformação do chumbo em ouro. Tem um antropólogo que chama Mircea Eliade, ele fala muito sobre o sagrado e o profano, e ele fala que a gente tentar explicar alquimia, né, com química, seria a mesma coisa que tentar explicar a construção de uma casa com maçonaria. Você, para construir uma casa, você tem as regras, mas a maçonaria, ela traz o espírito da construção da casa, assim como a alquimia traz o espírito da construção química, né? Da composição química, da alteração dos elementos. E eu trouxe a maçonaria aqui hoje, me apareceu durante os meus estudos essa palavra, e eu não sei, talvez muitos de vocês saibam, né? A palavra maçonaria vem de pedreiro, né? De construtor, daquele que constrói. Daí, uma das coisas que eu amo muito na maçonaria é a referência a Deus como grande arquiteto do universo. E aí a gente vai se lembrar, aqui embaixo eu volto a falar novamente na alquimia, em comunhão com a arquitetura sagrada, porque eu digo para vocês o seguinte: o que é o chumbo? O chumbo nada mais é do que um composto caótico. Você pega as moléculas do chumbo e elas estão organizadas, ou melhor, elas estão desorganizadas, elas estão mal organizadas, mal colocadas. Por isso que ele é da forma como ele é. Mas quando você consegue reestruturar a composição do chumbo, ele pode virar ouro. É fácil? Não. É simples? Não. É rápido? De jeito nenhum. Mas o que é que importa saber? O que importa saber é que existe um plano, um projeto. E nesse projeto, o chumbo é ouro. Só que ele tem que fazer uma caminhada para chegar lá, ele tem que ajustar as suas moléculas ao desenho sagrado. Desenho sagrado que foi feito por quem? Pelo grande arquiteto do universo. Eu vou abrir parêntese aqui para falar, depois, se vocês quiserem me lembrar eu conto para vocês uma anedota sobre a maçonaria, o papel da maçonaria durante a Segunda Guerra Mundial, através de um grande mestre espiritualista, e é uma história muito bonita. Eu vou tentar achar o vídeo e vou compartilhar com vocês. Mas, enfim, a ideia aqui da maçonaria e da alquimia, elas se encontram quando elas tratam dessa arquitetura sagrada. E a proposta maçônica é essa proposta também. É a proposta da construção do homem. Né? Lá eles estão, né? A maçonaria, detalhe, eu abro parênteses para falar dentro dos limites daquilo que eu conheço, que eu tive acesso de informação, porque a gente sabe, né, que há um certo sigilo, mas existe um patamar que se pretende chegar, que é o patamar de Jesus, e enquanto isso, o maçom, o pedreiro, ele vai se construindo com o propósito de chegar naquele patamar, né? E aqui na alquimia a mesma coisa. A gente vai tentando organizar a nossa estrutura
para a gente, né, passar ela para essa alquimia sagrada e sair do estado de chumbo para ouro. Então, a alquimia já diz para a gente de cara, olha, é totalmente possível converter um elemento em outro. Você consegue converter um elemento em outro tranquilamente. Eu tenho aqui nessa garrafa água. A água, simples água que todo mundo conhece. Se eu colocar a quantidade correta de sal aqui, eu vou transformar a minha água em soro fisiológico. Se eu colocar a quantidade de sal por exemplo, e acrescentar uma determinada quantidade de oxigênio, não, agora eu vou falar besteira. Vamos ficar só no soro fisiológico mesmo, até porque a Nilce está aí, senão eu vou morrer de vergonha. Então, resultado, é simples, está aqui, né? Ou então, melhor, vamos lá, um exemplo de conversão de um elemento em outro. Peguei essa água, esquentei essa água, peguei um pozinho preto que tem guardado ali na cozinha, passei num filtro, sai do outro lado com um cheirinho maravilhoso, que todo mundo já pensa logo assim, cafezinho. Ah, tá vendo, Nilce? Nesse daí eu não erro, não. Eu sei que água mais pó de café, água fervendo, mais pó de café coado é igual cafezinho de primeira. Então, essa prova de química aí eu passei. Só que aqui a gente está falando da transmutação do homem. E, infelizmente, nós não somos um elemento tão maleável e tão simplório quanto a água. A água, inclusive, é um dos nossos compostos. Nós temos milhares de elementos, milhares de moléculas, milhares de composições que fazem parte do nosso ser. Então, é preciso que ele se reestruture para que ele alcance essa arquitetura sagrada. E quando eu falo isso, a gente imagina o homem físico. E eu nem estou falando sobre o homem físico. Eu estou falando sobre o homem imaterial. Mas vamos lá. Essa alquimia que chega, né, na Idade Média, ela foi uma alquimia que foi trazida lá do Egito. Numa época que Egito não era nem chamado de Egito, tá? Era conhecido como a terra de Queme. E a alquimia vem disso aí, porque Queme era o processo de embalsamizar os corpos. Então, essa alquimia, ela vai nascer lá, vai nascer, e a gente não vai dizer que quem criou ela foi Hermes Trismegistus, mas a gente vai dizer que ele foi uma das pessoas que tentou colocá-la no papel, e é atribuído a ele, alguns dizem que ele realmente existiu, outros dizem que foi um mito, mas fato é que nós temos um livro que chama o Kybalion, que fala de 7 leis que regem a vida. E se você pegar essas 7 leis, você consegue vê-la refletida em toda e qualquer filosofia, doutrina ou religião que procure o bem. Então, e para mim, eu sempre falo, a mais linda delas e a mais importante delas, para mim, quando eu trato da alquimia, é assim na terra como no céu. E isso está no nosso Pai Nosso. Então, o que é o assim na terra como no céu? Então, vamos organizar o material para entrarmos em contato com a outra dimensão. A professora Lúcia Helena Galvão, ela chega a falar de regiões onde encontraram pinturas rupestres, onde o pessoal desenhava a caça que eles iam pegar ou que eles tinham pego, mas com tal perfeição, só que o local onde o desenho tinha feito era um local de tão difícil acesso que eles falavam assim, gente, mas por que esse povo ia nesse lugar assim com essa dificuldade toda e fazer esse desenho com perfeição?
E aqui vem o segredo da mente milionária, né? O livro O Segredo, o Napoleão Hill e tantos outros grandes mestres, né? Da mente de sucesso. A mentalização, a idealização, a criação da realidade no campo das ideias é um passo muito poderoso. Não é à toa que Leon Denis se refere ao pensamento e à vontade como potência da alma. Então, o que é preciso? Nós vimos lá, por exemplo, no processo de autocura com Joana, a gente viu que uma parte do processo de autocura é você se imaginar o quê? Não é nem curado, é você se imaginar fazendo alguma coisa que você deseja fazer quando já estiver curado. Então, se você deseja fazer uma viagem que talvez hoje você não possa fazer por uma limitação médica, você vai começar a visualizar essa viagem, né? As pessoas, né? Os peritos, né? De autoajuda, e eles falam: colhe fotos, faça desenho, escreva cartas e tal. Tudo isso tem uma função. Tudo isso tem uma função. Fred, fecha a porta ali para mim. Tudo isso tem uma função extremamente importante, que é essa função de criar, né, aqui algo que vai se refletir lá e vice-versa. Então, o agradecimento. Quantas vezes a gente agradece por uma graça ainda não recebida e a gente recebe a graça? E olha que não é só o agradecimento, é a postura de que eu já tenho essa graça, ela já me foi concedida. Mas não é com prepotência, é com humildade, mas é com aquela certeza de que Deus me deu um poder de sonhar, de pensar, de planejar, de materializar aquilo que eu desejo. E aí a alquimia vai falar para a gente do homem exotérico e do homem esotérico. O homem exotérico é aquele homem que vai transformar o chumbo em ouro, né? Que vai transformar essa carcaça numa carcaça de melhor qualidade. E o homem esotérico é aquele que vai fazer a transformação interna, que vai transformar esse ser, né? Frágil, esse ser debilitado, em um ser forte, em um ser de amor, em um ser iluminado, ok? Então, nós vamos falar aqui da transformação de homens de chumbo em homens de ouro. Mas eu queria chamar a atenção para um dado que eu achei muito importante. Todos temos uma velocidade de evolução. De acordo com Leon Denis, nós surgimos no plano das pedras, plano mineral, para depois irmos para o plano vegetal, para depois irmos para o plano hominal. Muitos não concordam com essa evolução, mas ainda que você concorde que seja só no plano hominal, você tem o seu tempo de evolução. Assim como a plantinha tem o tempo de evolução dela, o cachorrinho tem o tempo de evolução dele. Então, a gente tem que respeitar o tempo de cura. E aqui, quando eu estou falando tempo de cura, eu estou me referindo, por exemplo, ao barro, né? Se a gente fizer uma peça aí na cerâmica e não deixar que essa peça cure o necessário, que o concreto de uma casa cure o necessário, ou seja, que ele seque o necessário, a gente vai comprometer a estrutura daquela transformação. Seguindo aí, a gente vai falar agora da construção do homúnculo. A construção do homúnculo começa com essa ideia do solve e coagula.
Solve no sentido de dissolver, né? Se fazem partículas e coagula formando novamente. Para quem tiver curiosidade, tem um filme, não é um filme documentário, né? Ele não é novo, do Deepak Chopra, chama Que é Deus? Ou Onde Está Deus? Eu posso procurar o nome direitinho, indicar para vocês, acho que tem na Netflix, no YouTube, porque é antigo e ele já dá essa ideia. E ele tenta explicar o que é essa física quântica. E ele mostra, nesse vídeo, que vocês estão vendo a minha mão indo daqui para cá num movimento contínuo. Mas, de acordo com a física quântica, o que aconteceu foi o seguinte: as moléculas, o tecido que compõe a minha mão, se dissolveu aqui, se coagulou aqui, se dissolveu de novo, se coagulou outra vez, se dissolveu e se coagulou. Por isso, só que isso acontece tão rápido que os nossos olhos não registram. E isso seria a física quântica. Por isso que a física quântica, ela oferece um reforço para a teoria, da questão do tempo de Einstein, da relatividade temporal de Einstein. Einstein dizia que o tempo não corre numa linha reta, como a gente sempre estudou, né? A gente sempre estuda uma linha cronológica, início, meio, fim. É essa a nossa linha. Para Einstein, o que nós temos é uma linha em cima da outra. Porque o que está acontecendo aqui está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, porque as partículas estão se reajustando o tempo todo. E essas partículas, elas não têm limite. Então, elas conseguem caminhar entre as dimensões temporais. Nós, né, seres humanos, no processo evolutivo, né, no patamar evolutivo que estamos, a gente não consegue fazer isso, porque a nossa matéria é muito densa. Mas nós temos que imaginar que à medida que a matéria vai ficando leve, esse decompõe e recompõe fica muito mais fácil. Eu não consigo imaginar André Luiz escrevendo para a gente num livro daqueles o seguinte: olha, aí a gente estava lá em nosso lar e apareceu um problema lá na Terra e a gente teve que ir na Terra. E aí a gente se decompôs e se recompôs lá. Eu não acredito que ele ia escrever isso, porque as pessoas, principalmente nos anos 50, que foi quando os livros foram editados, eu acho, não iam entender, não iam, né? A coisa ia ficar absurda demais. Então, o que ele criou? Olha, o que dava para a gente entender. Eles entraram num aparelho como se fosse um carro voador ali, uma coisa que deslocou eles para lá. Mas será que um espírito tão evoluído, de matéria tão sutil, ele realmente precisa entrar num veículo para se deslocar? Será que quando a gente aqui faz a nossa prece de abertura e pede, né, a Joana, né, representada pela sua legião de trabalhadores, que esteja presente aqui com a gente, vocês acham realmente que, né, alguém lá em cima, eu não consigo nem pensar nessa logística, que, né, fizeram uma escalação, Juninho, você aí, da Legião de Joana, hoje é você que vai lá no curso do pessoal do LOL. Então, faz o seguinte, já agenda lá para você o carro que vai te levar até lá na reunião e tal. Não faz sentido, são espíritos de um material tão sutil que esse deslocamento deles, essa complexidade, ela não existe. A comunicação, ela é fluida, ela não precisa de palavras, né? Então, eu falo assim, que quando eu trabalho, no ano passado, eu senti falta esse ano, né? No ano passado, eu trabalhei na festa junina,
E em outros eventos do LOC eu já tive a oportunidade de trabalhar, eu falo que às vezes é isso que falta dentro do lar da gente. Quando a gente está ali, que a gente está naquele trabalho de amor e de carinho, às vezes a comunicação é desnecessária. Ninguém chega. Pode acontecer de alguém chegar para você e falar assim: aqui, estão precisando que lave alguns pratos ali. Mas normalmente ninguém chega para ninguém e fala: olha, precisa lavar um prato, precisa passar, precisa recolher o lixo. Todo mundo já tem a iniciativa, faz o que ficou encarregado e faz mais alguma coisa. E não tem ninguém que fica naquele jeito assim: nossa, eu já lavei 5 pratos, aquele ali não lavou nenhum. Mas já repararam que quando a gente está no nosso campo doméstico, que como eu já disse, né, é o nosso grande desafio. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, todo dia só eu que lavo a louça, ninguém aqui lava a louça, ninguém me ajuda a lavar a louça. A gente faz isso dentro do nosso lar, quando na realidade o nosso pensamento deveria ser o mesmo. Eu tô aqui, não estou fazendo nada, eu vou ali lavar a louça. Se algum dia eu estiver muito cansada para lavar a louça, eu posso até pedir alguém para fazer. Mas eu tô aqui, não estou fazendo nada, a louça está ali, eu vou lá lavar, minha mão não vai cair por causa disso, né? Então, imaginem, chegar nesse nível de comunicação, nesse nível de sutileza material, que você consegue essa movimentação de se dissolver e de se coagular, né? Que naqueles Jornadas nas Estrelas aparecia como teletransportar-se, né? Você se dissolvia e se coagulava. O que isso aqui nos remete? A ideia da recriação. Sou eu me recriando a mim mesmo. Então, quando eu me dissolvo aqui, eu, Karina, com a imperfeição X, Y e Z, eu me coagulo ali novamente uma nova Karina. Eu faço com que eu passe aqui dentro um processo de transformação e chegue lá. Esse processo de transformação, a obra alquímica ou opus alquímico, era o que Jung chamava de processo de individuação. Quando a gente escuta, né, muitas vezes as pessoas escutam até a expressão individuação e acham que está errado, que é individualização, mas na realidade esse individuação ele vem do indiviso. Por quê? Porque o que ficou revelado para a gente através da teoria freudiana é que nós estamos fragmentados. E nós precisamos nos tornar um entre o nosso ego, o nosso superego, o nosso id, né? Entre o nosso self e o nosso ego, a gente precisa se tornar único, indiviso. E é esse processo alquímico que a gente busca. E nesse processo alquímico de transformação, o self vai educando as outras partes para que elas se unam e se transformem em o quê? Em um único ser. E aí a gente passa a fazer o quê? E como que a gente chega nesse processo? Projetando na matéria os nossos processos psicológicos. E como é que eu projeto? E o que tem a ver essa projeção na matéria dos processos psicológicos com a alquimia? Cada vez que você pega um processo psicológico e resolve trabalhá-lo, hoje na terapia eu vou trabalhar isso, você está colocando aqui em cima da sua mesa, do seu laboratório, os elementos, você está harmonizando os seus elementos, você está ligando o forno da transformação, você está preparando o que você precisa para fazer o quê? Para fazer aquele processo psicológico passar pelo que ele precisa passar para contribuir com o seu processo de individuação. E aí eu botei um exemplo aqui, que é o calcináceo. O calcináceo é um processo que você aquece alguma coisa para dissolvê-la. Então, como que o calcináceo acontece no processo psicológico? Você chega aqui com uma questão psicológica que você quer tratar e você coloca os elementos aqui na sua frente. Aqui está a sua história psicológica que precisa de um tratamento.
E você fala para o profissional, ou você fala para você mesmo, se você estiver fazendo uma autoterapia, sobre esse processo, só que você fala disso com uma distância, uma frieza tão grande, que a gente identifica que está faltando o quê? Está faltando sentir aquilo, está faltando esquentar tanto aquilo, e botar afeto naquilo, né? Então, são aqueles casos, por exemplo, que a gente passa por um trauma, uma tristeza, e não chora, e não sofre. E aí você vai e conta para o profissional, porque um dia aconteceu isso comigo. Aí, às vezes, a pessoa se emociona, a pessoa se toca com aquilo, e você continua ali. Isso não está certo. Aí, né, se for uma questão simples que você consegue lidar sozinho, ótimo. Mas se você não consegue lidar sozinho, você vai ter um profissional que vai fazer o quê? Que vai enxertar afeto naquilo ali para fazer com que você purgue, para fazer com que você coloque para fora, para fazer com que você dissolva esse sentimento. E esses processos, eles são feitos através de um forno hermeticamente fechado, com altíssima temperatura. E o que acontece se eu botar minha mãozinha num fogo muito alto, muito quente e tal? Vai doer, vai doer, vai doer. E aí o que vai acontecer? A pele vai se soltar, vai cicatrizar e vai se refazer. E aí nós temos o quê? Um processo de transformação acontecendo. E o Jung vai dizer o seguinte: o inconsciente guarda as nossas experiências, que o Freud diz, né? As nossas experiências recalcadas, aquelas que a gente, né, não trabalhou bem, a gente guarda. Mas o Jung fala que a gente guarda também a matriz do ser. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, gente, isso é fantástico, porque ao dizer que a gente guarda no inconsciente a matriz do ser, Jung está reforçando aquela questão do Livro dos Espíritos que diz para gente que as leis de Deus estão gravadas aonde? Na consciência. Ainda que a gente não esteja acessando, ela está lá. Então, existe uma matriz do ser guardada no consciente, né? Ainda que ele esteja inacessível, ainda que ele esteja inconsciente. E o que vai me dar acesso a essa matriz é o processo da alquimia. Então, eu preciso passar por esse forno, por essa dor, por esse processo de purga da dor, por essa transformação, para quê? Para acessar essa matriz. E a cada processo desses, né, que eu tenho pendentes ali, que precisam ser tratados, eu vou me aproximando cada vez mais da matriz. Eu vou acessando aspectos dessa matriz. A pedra filosofal, então, é o quê? É esse homem que acessou a matriz. É esse homem que se tornou um homem virtuoso porque ele acessa a matriz. E quando é que isso acontece? Isso vai acontecer no momento certo, e o momento certo, Freud chama, né? A física quântica chama isso, já foi até assunto de discussão no nosso grupo de Joana, quem falou o quê? Na sincronicidade. Freud acreditava nos sinais do mundo, do universo, de Deus, né? César estava aqui no início comentando que numa entrevista perguntaram para Freud, você, desculpa, Jung, perguntaram para Jung, você acredita em Deus? Ele disse não. E Jung sempre foi muito conhecido porque sua ruptura com Freud se deu a partir dessa crença, dessa espiritualidade que Jung tinha e que Freud se recusava a reconhecer. E aí o repórter diz, não entendi. Aí ele falou assim, eu sei. Então, Freud não, desculpa, Jung não acredita em Deus. Ele sabe Deus.
Ou seja, Deus é, Deus não se acredita. Então é isso que ele quis dizer. E uma pessoa que tem esse nível de fé, de consciência da realidade, essa pessoa ela lida com a sincronicidade com muito mais naturalidade do que a gente. Quantas vezes no seu dia, na sua semana, na sua história de vida, você usa a expressão coincidência? Nossa, foi uma coincidência. Foi uma coincidência, foi uma coincidência, foi uma coincidência. Eu vou dizer para você que muitas das vezes que você chamou de coincidência foi uma sincronicidade. E a sincronicidade ela se manifesta através da sua comunicação, né, quântica com as outras dimensões. Então, é aquela resposta que Deus te manda, que a gente já conversou sobre isso, e que você soube ouvir, né? No sábado mesmo eu contei do sujeito que acreditava em Deus e ele naufragou e Deus vem me salvar aqui nessa ilha deserta e Deus mandou um barco, ele não entrou no barco e falou que ia esperar porque Deus ia salvar ele. E depois veio um helicóptero, ele não entrou no helicóptero falando que Deus ia salvar ele e ele acabou morrendo. E aí, quando ele chegou lá no céu, ele falou: Poxa, Deus, eu acreditei tanto em você que você ia me salvar. Ele falou assim: mas o que mais que eu podia fazer? Eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero e você recusou. Então, o que faltou para esse sujeito? Esse sujeito não tinha um pingo de fé para poder alimentar a sincronicidade. Quando a sua fé é forte, eu arriscaria dizer que você enxerga a sincronicidade em níveis tão sutis que as pessoas são capazes de dizer coisas como a gente está acostumado a ouvir, você é louco, ou então você é muito sensível, né? Eu costumo dizer que eu e meu pai, a gente sempre teve, vocês, né, sabem, eu sempre falo aqui da minha ligação com meu pai, eu tenho uma sincronicidade com meu pai muito grande. A nossa conexão vai muito além dessa dimensão material. Então, já passamos por uma situação que eu acho que foi uma das situações mais incríveis, porque meu pai trabalhava no interior, muito longe de Belo Horizonte, e ele estava em casa e ele tinha combinado de me buscar no colégio. Ele ia me buscar no colégio, a gente ia almoçar juntos e depois ele ia viajar, porque ele ia passar a semana lá na comarca onde ele trabalhava. E assim, e naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, e eu sou muito apegada a ele, e a gente é muito apegado um ao outro. A questão do abraço, do carinho, da despedida ia doer. E ele recebeu um telefonema, uma emergência, ele ia precisar ir embora mais cedo. Ele não ia poder esperar o almoço. E ali já doeu nele, porque ele, pô, né, primeiro, vou decepcionar ela, porque eu não vou buscá-la e tal, e às vezes ela vai até ficar esperando na porta da escola, porque, como eu disse, na época não tinha celular, não tinha nada. Eu sei que me veio uma dor de cabeça, um mal-estar, um negócio assim. Meu colégio era o Tiradentes da Polícia Militar, lá tem enfermaria. E eu até lembro do livro da enfermaria, né? Toda vez que alguém matava a aula, que não queria assistir a aula, ia para a enfermaria. Aí eles botavam a pessoa na enfermaria e tinha o nome do aluno, o dia, a hora que entrava. Aí estava assim, cefaleia. Levei um tempinho para descobrir que cefaleia era dor de cabeça. E aí depois vinha assim, dipirona, que era o remédio que era ministrado, e a hora que o aluno tinha sido liberado. Aí nesse dia eu fui para lá. E normalmente, né, quando o aluno. Tinha gente que ia para lá com dor de cabeça mesmo, mas tinha muita gente que ia para matar aula, então ficava quietinho lá, deitado na maca, até a aula acabar para poder voltar para a sala. Nesse dia eu cheguei lá e falei, não, eu gostaria de ir para casa. E a escola tinha um procedimento de que para liberar a gente para ir para casa, eles ligavam. E eles ligaram na minha casa e meu pai foi me buscar. Então, assim, o meu pai falou assim, ô filha, se você não tivesse ligado, eu não teria me despedido de você. Então, assim, para algumas pessoas isso foi uma coincidência. Eu não tenho dúvida que foi uma sincronicidade, porque a nossa ligação é num nível dimensional que eu não tenho dúvida, porque nós somos pessoas
que sabemos Deus, nós não somos pessoas que cremos em Deus, nós sabemos Deus, né? A existência dele para a gente é algo inquestionável. Então, à medida que você Leon Denis trabalha isso, gente, e pode saber que para o semestre que vem nós vamos ter um curso em Leon Denis, essa é uma proposta minha. Leon Denis trabalha esse sentimento íntimo, essa consciência que nos conecta com a espiritualidade. Isso é uma das melhores ferramentas para fornecer para a gente a capacidade de estar em sincronicidade com tudo. Você vai chegar a experimentar a resposta, né? Porque, como diz aquele pastor, eu falo que ele é muito brincalhão, eu gosto muito, esqueci o nome dele agora. Não sei o que lá do arte, eu acho. Ele fala que ele reza para Deus, mas que ele sabe que se Deus chegar para ele e falar assim, aqui, ô pastor, ele vai sair correndo, ele vai ficar assustado. Então, ele prefere que a resposta venha através de uma palavra da esposa, de uma música que ele escuta. Então, que venha através da sincronicidade, tá? Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu queria fazer uma reflexão sobre essa frase de Paracelsus, um químico, um alquímico, melhor dizendo, que é muito admirado por Jung, e ele dizia assim, a principal causa, desculpa que ficou repetido, a principal causa da cura é o amor. E por que essa frase é tão importante para a gente? O nosso trabalho de segunda-feira, esse curso, é um curso de autoconhecimento, de autotransformação, de autocura, de automelhoria. E se a gente pegar essa frase e colocá-la ao contrário, senso, nós vamos ver que a principal causa da doença é a falta do amor. Então, pode estar faltando amor a você mesmo, ao outro, à vida, aos sonhos, às expectativas, à natureza. Amar não significa gostar, ter afinidade. Amar vai muito além disso. Amar é saber que aquilo ali é uma parte de um grande quebra-cabeças, do qual você também é uma peça. Sem você, o quebra-cabeças está faltando, sem aquela parte, o quebra-cabeças também está faltando. Mas que você e essa outra parte juntos no quebra-cabeça formam um desenho perfeito, que foi um projeto de uma entidade incrível para a nossa humanidade. E é isso que eu tinha para conversar hoje. Vou parar de compartilhar, parar de gravar.